Vai chover sobre nós água viva. Gente, eu me chamo Valdeir. E antes de falar de alguma coisa que eu realizo na comunidade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou um homem que fui transformado pelo poder da palavra de Deus. E por isso que eu acredito que essa palavra ela pode mudar, que mudou a mim. E eu sou levado a pensar da seguinte forma: se mudou a mim, que era ruim, imagine mudar você. Você acredita nisso? Sim ou não? Levante a mão, gente. Amém? Nós estamos hoje dando encerramento a uma série chamada Vocação. Uma série que foi provocada, para que a gente pudesse refletir sobre a vocação durante esse mês de agosto, onde a igreja católica provoca, essas reflexões para que todo o povo de Deus possa despertar. Porque todos nós, escute só, todos nós temos uma vocação. A vocação é algo que foi enculturado dentro de nós desde o dia que Deus sonhou com a nossa existência. Ele colocou lá na nossa alma. E de uma forma muito simples, sintética, a gente pode atribuir que vocação é uma resposta ao amor de Deus. Então, na medida que a gente derrama, ou a gente suplica, derrama o teu amor aqui, o Senhor está derramando. Eu poderia dizer assim: a vocação de Deus derramar o amor dele em nossas vidas. É a vocação de Deus. Deus é vocacionado a derramar as graças, as dádivas do céu em nossa vida. E a nossa vocação é corresponder, é responder a esse amor. Amém? E o tema de hoje é vocação, o chamado de Deus para Ele. Ou seja, é um Deus que chama a cada um de nós para Ele mesmo. Ele quer nos atrair a Ele. Você se sente atraído pelo Senhor? Sim? Sim? Senão você não estaria aqui, né? Então, para você que trouxe as Sagradas Escrituras, abra aí lá no livro de São Marcos, capítulo 2. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 13. E como nós estamos numa série de vocação, o título do texto aqui na Bíblia é A Vocação de Levi. E diz o seguinte: Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele. Foi ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, o seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele, e seus discípulos, com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos, com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Os sãos não precisam de médico,
mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Alguém aqui nessa assembleia tem pecado? Levante a mão. Só quem tem pecado. Minha Nossa Senhora. Pronto. Primeira coisa, é preciso se reconhecer pecador para se obter o perdão dos pecados e a salvação. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram, com exceção de Jesus e Nossa Senhora. São Paulo vem dizer em uma de suas cartas que Jesus se assemelhou a nós em tudo, exceto no pecado. Então todos pecaram. E aquele que diz que não pecou, diz São João em uma de suas cartas, é mentiroso. E por ser mentiroso, a verdade não está em vós, e por não estar com a verdade, isso não agrada a Deus. Então todos nós pecamos, somos pecadores. E que graça poder descobrir isso. Eu quero falar isso logo no início, porque reconhecer-se pecador é reconhecer que Jesus veio por mim. Você se reconhecer como pecador, como pecadora, é reconhecer que Jesus veio por você. Ele não veio para aqueles que são injustos, mas para os pecadores. Então nós estamos em um texto que fala da vocação, e fala da vocação de Levi. E é importante, é um texto muito pequeno, que talvez passe despercebido dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, pontos importantes. E para isso eu quero meditar versículo por versículo com vocês, para que nós possamos adentrar no mistério desse texto, e que uma vez adentrados nesse mistério, nós possamos rezar bem ao final desse grupo de oração. Amém? Você está comigo, sim ou não? Então para isso é necessário ouvir, e preste atenção. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. Jesus ia passando, estava Levi lá sentado, e disse: segue-me. Levi se levantou e começou a seguir Jesus. No versículo posterior relata que houve uma festa, certamente que Levi fez em sua casa, e Jesus foi lá fazer uma boquinha. Mas até aí fica curioso, não sei se vocês estão percebendo, que Jesus só passa e diz: segue-me, e automaticamente ele se levanta e começa a seguir. Ele não diz nada. Ele não diz nada. Curioso isso, sim ou não? Levi é o nome dado àqueles que eram descendentes da tribo dos levitas. E os levitas eram aqueles que cuidavam da lei, aqueles que eram para viver no templo, cuidando das coisas de Deus. Diz assim comigo: Levi era para cuidar das coisas de Deus. E ele estava onde? Cobrando impostos. Não estava no templo. E o que isso quer dizer? A gente precisa entender um dado da história da época, para que nós possamos entender o que Jesus quis realizar nesse texto na vida de Levi. Levi era um homem que era para estar com Deus, cuidando das coisas sagradas. Ele não estava, ele estava cobrando impostos. E os cobradores de impostos na época, eles não eram bem vistos pelas pessoas. Por quê? Porque quem eram os cobradores de impostos? Eram homens encarregados de apurar os impostos do povo. Sim, Valdemar, isso é muito simples. Isso ainda tem, hoje sim. Só que por que eles eram odiados? Porque eles cobravam das pessoas de forma excessiva. Aquele território ali onde Jesus caminhava, ele era do domínio do Império Romano. E o Império Romano desejava cobrar os impostos.
Só que por ser um grande território, eles não tinham acesso direto pela grande massa das pessoas. Então aí eles foram colocando cargos e cargos até chegar nos cobradores de impostos, onde era confiada a eles uma pequena região para que eles pudessem cobrar. E tinha que passar uma quantia X até chegar ao imperador romano. E o que é que eles faziam? Como tinha que passar uma quantia X, eles cobravam a mais para poder ganhar mais. Então os cobradores de impostos, né, tido como os publicanos significam publicanes, que significa cães públicos. Eles eram tidos como cães, porque eles exploravam. O povo mal tinha, e o pouco que tinha que repassar para o imperador. E não bastasse isso, eles eram saqueados, eles eram roubados. Por isso que eles não eram bem vistos. Daí a gente vai entender por que os escribas e os fariseus questionam, porque Jesus se sentou com eles na mesa. E olhe, por que Levi se levanta? Porque passa diante de Levi aquele que ele tanto buscava, mas ele não sabia onde. Quando Jesus chama Levi, é como se despertasse em Levi o verdadeiro caminho em seu coração. Quando Jesus chama Levi, é como se ele tivesse clareza: olha, isso aqui é o caminho certo, aqui é a minha vida, é por aqui que eu devo enveredar os meus caminhos. Quando Jesus chama Levi, é como se caíssem as escamas dos olhos de Levi. E Levi, que era para estar no templo e não estava, é como se ele recordasse dentro de si e começa a seguir o Senhor. E Levi ficou tão encantado com a presença de Jesus que deu uma festa em sua casa. E foram os discípulos de Jesus, foram outros cobradores, outros publicanos, e começa o questionamento. Por que começam a questionar os discípulos? Por que o teu mestre senta com os pecadores? E por que eles questionam? Porque era proibido sentar na mesa com os pecadores públicos. Aqueles que tinham a fama de publicanos, pecadores públicos, cães públicos, eles eram tidos meio que excluídos. Lógico, o que eles faziam era miséria com o povo, e a sociedade excluía, porque eles eram uma ofensa à sociedade. Eles vinham para saquear. Mas o lindo de toda essa história é a gente perceber que mesmo Levi tendo enveredado por outros caminhos que não foi pela qual ele nasceu, ele se desperta a vocação de Levi. E vocação é justamente isso, chamado. Deus que chama, Deus que diz: vem caminhar comigo. O chamado de Jesus faz com que Levi percebesse que ele não poderia mais viver longe do Senhor, ele precisava se aproximar do Senhor. Levi tinha ido muito longe, a ponto de explorar os seus irmãos, os seus parentes, cobrando impostos altíssimos. Levi, talvez pela sua ganância, cegou a sua vista, não pôde ter compaixão daqueles que eram seus. Foi cego pelo dinheiro. E daí a gente vai entender porque que Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou ao dinheiro. Jesus poderia citar tantas outras coisas, mas é justamente ele cita o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele tem um poder de dividir famílias. O dinheiro ele tem poder de dividir uma nação. O dinheiro ele tem poder de dividir uma casa. O dinheiro ele tem poder de dividir um casal. O dinheiro ele tem poder de dividir povos.
Sobretudo quando ele é mal administrado, ele é mal visto. Sobretudo quando o dinheiro ele não é visto como um bem para beneficiar todas as pessoas e visto como um Deus colocado no centro da vida das pessoas. E nós somos conhecedores de tantas famílias que se destroem a partir do momento que o chefe da casa morre e a herança precisa ser dividida. Nós somos conhecedores quantas sociedades se acabam, né? Empresários com suas sociedades se acabam porque um é mais ganancioso do que o outro. Então o dinheiro mal administrado, mal visto, colocado no lugar errado, ele se torna prejudicial. Mas Jesus diz: vem para perto. Tu estás no lugar errado, vem para perto de mim. Aquilo que tu busca no dinheiro, aquilo que tu busca no teu trabalho, aquilo que tu busca nos prazeres mundanos, tu só encontrará em mim. E quem é Levi? Levi, depois do encontro pessoal com Jesus, passa a ser Mateus. E se converte e começa uma caminhada diferente em santidade e alcançou, ou melhor, sobreviveu, ou teve que passar pelo martírio, e hoje na igreja ele é o quê? São Mateus. É santo. E era esse chamado que Deus tinha para Levi desde o início, ele a ser santo, porque toda vocação, nós ouvimos durante esse mês, deve nos levar à santidade. E o que é santidade, gente? Santidade é a gente praticar aquilo que Jesus praticou. Santidade é a gente amar em essência. Santidade é a gente acolher. Santidade é a gente permitir que Deus faça em nós a sua obra e que a partir dessa obra Deus possa se comunicar com aqueles que não o conhecem ainda. Santidade é um coração desejoso de estar na presença de Deus constantemente, acreditando que esse Deus abençoa, transforma e que tem preparado para nós uma vida eterna, que tem uma casa nos esperando, que tem um banquete nos esperando, que não vai ter choro, nem ranger de dentes, que não vai ter mais luto, que não vai ter mais sofrimento, que as pessoas não vão mais brigar. Santidade é acreditar no céu. Santidade é saber que nós não somos eternos aqui. Santidade é saber que nós estamos aqui de passagem e que essa passagem precisa me projetar para cima. Santidade é essa que nós somos vocacionados. E o que é vocação? É essa inclinação. Existe dentro de nós um grande clamor da nossa alma pelo próprio Deus vivo e santo. Por mais que a gente peque, por mais que a gente goste até de pecar, mas existe dentro de nós, lá no âmago do nosso ser, lá no núcleo da nossa alma, existe um grito por esse Deus que nos edifica, por esse Deus que nos preenche, por esse Deus que nos faz feliz e contentes, por esse Deus que nos faz ser melhores a cada dia que se passa, por esse Deus que na experiência com Ele faz com que o nosso coração cresça de amor pelos outros. E uma vez que eu amo os outros, uma vez em que eu me amo, eu me volto para esse Deus. Por isso que o tema de hoje é vocação, o chamado de Deus para Ele. Não tem como você descobrir uma vocação e não se voltar para Deus. E se nós não compreendermos isso, minha gente, nós iremos se perder nessa vida. E quantas pessoas são perdidas? Quer um exemplo? Quantos e quantos casais se separam por não descobrir isso? Por no seu matrimônio não descobrirem a Deus, não se voltarem para Deus.
quantas e quantas famílias se rompem, se destroem, por não se voltarem para Deus, porque estão vivendo mal a sua vocação. Vocação é chamada, e Deus nos chama a Ele mesmo. Por quê? Porque Deus, por ser amor, 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, afirma que Deus é amor. E a Bíblia nos revela que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim de sua vida, até doar a sua vida numa cruz. Deus sendo amor, Ele quer o nosso melhor, sim ou não? A gente experimenta esse melhor sempre? Nem sempre. Porque nem sempre nós estamos comprometidos com aquilo que Deus quer de nós. Eu peço a Deus que essa série Vocação que se encerra hoje seja uma grande oportunidade de nós nos voltarmos para esse Deus. Porque, gente, eu sou missionário, estou há 10 anos na comunidade, desses 10 anos eu moro 8 anos dentro da comunidade. E eu posso dizer uma coisa para vocês: todas as pessoas que vêm ao encontro, que aparentemente é atrás da comunidade, mas não, é atrás de Deus, vocês são uma delas? Mas todas, porque aqui pode ter certeza, tem dia que chega a gente aqui 6:30 da manhã. Ou tem gente que chega na nossa porta de madrugada, 11 horas da noite. E eu tenho identificado que são várias N situações, mas existe um ponto comum entre elas. A vida sem Deus, que levou essas pessoas a experimentarem o vale de lágrimas em sua vida. O grande sofrimento de suas vidas. O grande amargo de suas vidas. Ou melhor, de suas almas. E aí, perde-se o sentido de viver. Perde-se a alegria de se viver. E aí vem atrás de Deus. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje. De forma especial você que veio pela primeira vez. Eu não sei como você que já vem há outras quintas-feiras ou outro domingo, você chegou aqui a primeira vez. Eu não sei se você veio por amor ou veio pela dor. É triste, mas a grande maioria vem pela dor. E eu estou inquieto aqui, eu tenho que perguntar. Posso? Quem veio pela dor aí? Seja honesto consigo. Pronto, pode baixar o braço. Deixa eu te dizer uma coisa. Não precisaria você vir pela dor, se você tivesse vindo antes. Quando eu digo vindo, é para Deus, não é para a comunidade. Que você procure Deus em outro espaço, mas que você não deixe de procurar. Não é puxando a sardinha para a gente. Ok? Não. Aí eu fico imaginando, olha que tristeza. Pessoas que precisam sofrer para descobrir o valor de Deus em sua vida. Porque no auge da grande dor, esse grito que é interno da alma, às vezes ele vem para fora. Deus. Às vezes acontece que você não tem nenhuma vida de oração, mas ali, sei lá, no quarto você se debruça e você sabe, porque a nossa alma é inclinada. Existe algo que já foi cravado no nosso coração, esse desejo de eternidade. Eu fui muito assim. Eu não gostava de estudar, mas quando era por volta do mês de setembro, outubro, eu fazia cada promessa. Não ligava para Deus, mas naquele tempo eu sabia que Ele poderia fazer algo, apesar que Deus não ia fazer a prova por mim. Hoje eu tenho essa clareza. Mas é interessante como as pessoas esperam o desespero vir visitá-las, para poder se voltar a Deus, onde elas poderiam se voltar na alegria e ser plenamente felizes. Não que quem chega pela dor não pode ser plenamente feliz, realizado, completo.
Mas existe todo um processo de dor que poderia ser evitado. Estou sendo claro? Sim ou não? E aí pergunta que não quer calar: como é que você está? E quem está bem aí, levante a mão. Verdadeiramente? Pronto. Quem não está tão bem aí, levante a mão. Vai sair daqui, tá bom? Mas eu quero dizer principalmente para quem está bem: hora de decidir agora. Decidir-se por Deus, entender que Deus é eterno. Eu costumo dizer que é invadido em nós uma tentação, que é a síndrome da eternidade. A gente acha que vai viver para sempre aqui nessa vida, e não. É tanto que pessoas, quando são surpreendidas com a morte de alguém que é próximo, sofrem tanto. Porque a gente sofre porque o outro deixou de existir aqui nessa terra. Mas a gente sofre também porque a gente se encontra com o nosso limite, porque a gente sabe que vai passar por isso. Consciente ou inconscientemente, isso acontece com a gente. Mas uma vez em que nós estamos aqui, em vida, com muita saúde ou sem saúde, nós podemos se decidir por esse Deus e confirmar essa vocação à santidade que Ele me pede e se voltar para Ele. Porque assim como Levi, uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Porque olha o que eu já falei anteriormente, é curioso, as pessoas que fogem de Deus, lá na frente, no auge de suas dores, elas querem voltar para Deus. Mas sabe o que é triste aí? É porque nem sempre essas pessoas, elas vêm atrás de Deus, elas vêm atrás daquilo que Deus pode dar a elas. Elas invertem as coisas. Às vezes elas não conseguem entender que só aconteceu aquilo porque ela não colocou Deus em primeiro lugar em suas vidas. Que ela só tem um casamento desgraçado porque ela não colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Que ela só tem uma vida desgraçada porque ela não colocou Deus em primeiro lugar em suas vidas. E aí quando as situações vêm, quando os problemas vêm, quando o sofrimento vem, ela vem até para o grupo de oração, ela vai até a missa, ela se volta até para a igreja, mas ela não vem atrás de Deus, ela vem atrás daquilo que Deus pode dar a ela. Sim ou não? E seja honesto. A palavra de Deus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem veio aqui atrás de alguma coisa? Levante, seja honesto. Não tem nada de errado as suas necessidades, meu irmão, minha irmã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, falar uma coisa que eu estou sentindo no meu coração aqui agora. Certamente essa não é a primeira vez que você vem atrás só da graça. E certamente se você veio atrás, é porque você não foi frustrado por Deus. Sim ou não? Então Deus já te deu graça outras vezes. Mas se não houver a mudança de vida, você sempre vai permanecer nesse ciclo. Cai, volta, cai, volta, cai, volta. E isso não é desejo de Deus para nós. Isso não é. Deus quer romper esse ciclo de cai e volta. Deus quer que a gente permaneça em pé, independente que a dor nos visite, independente que o sofrimento nos visite, independente que a cruz nos pese. Ele quer que nós possamos permanecer firmes. Porque Deus dá graça, porque graça é para Ele dar de graça mesmo. Mas as graças de Deus em nossa vida é para que a gente mude de vida, transforme a nossa vida. De que vale? Certamente você já até esqueceu de muitas graças que Deus já fez em sua vida. Mas aquele que muda de vida nunca esquece, porque a vida está diante dos seus olhos sempre. Será que você tem a capacidade hoje de chegar sei lá, no seu banheiro, no seu guarda-roupa, onde quer que tem um espelho, e olhar para você no fundo dos seus olhos e dizer: eu sou um milagre, eu renasci. A minha vida foi transformada por Deus. E eu vou te dizer uma coisa, para você saber se sua vida foi transformada por Deus ou não.
Basta você ver onde é que você procura a sua felicidade. Se a tua felicidade tu tem que procurar fora, não teve experiência com Jesus ainda. E se teve, você abandonou. Você já viu pessoas que não têm nada e são felizes? Por exemplo, dentro da... Viviane falava semana passada, dentro da igreja existe um movimento da vida religiosa. As pessoas que vestem uma roupa feia, não bastasse a roupa feia, vai descalço. Abandonam, sei lá, os prazeres da vaidade, e aí vai o que o mundo oferece. Mas é interessante, elas são rodeadas de pessoas, porque elas são felizes. Elas são alegres. Isso encanta, gente. Sim ou não? Encanta. Eu não sei se você é como eu, mas por exemplo, hoje estava ministrando louvor aqui, a Rejane. Eu sou encantado porque ela transmite alegria. Sim ou não? Entusiasmo. Pergunta quanto foi que ela ganhou na Mega Sena hoje. Eu vou responder por ela, nada. Pergunta quanto é que ela recebe para estar animando aqui hoje. Eu vou te responder por ela, nada. Aliás, cadê ela? Ela paga para estar aqui. Que ela tem que se deslocar. E tanto ela, como tantos outros que vocês veem aqui na frente, certamente transmite essa satisfação de vida. E talvez muitos de nós não tenhamos nem um quarto daquilo que você tem. E deixa eu te dizer uma coisa, de coração, posso falar? Nem eu quero ter. Eu não quero ter. Porque na verdade a gente não precisa do bocado de coisa que a gente tem. Sim ou não? Você já percebeu que a gente tem um grande entusiasmo para comprar uma coisa depois que compra perto da graça? A maioria. Se você olhar, chegar em casa e tiver a coragem de olhar para dentro do seu guarda-roupa, você vai encontrar no mínimo 3 peças de roupa, 4 peças de roupa que você não usa há mais de ano. Você vai encontrar lá na sua sapateira sapatos que estão até mofados ou cheios de chulé, que um bocado de tempo você não usa. E longe de eu querer julgar vocês, mas eu quero que vocês percebam que tudo aquilo que é matéria, elas podem ser importantes na nossa vida, mas elas não são essenciais. Aí raciocina comigo. Aí você vem lá de sua casa, lá da rua Chiquinho, não sei o que, não sei o que, se desloca 2, 3, 4, 16 quilômetros para estar aqui. Aí vem, aí vocês sentam, né? Rezam um texto, depois se levantam e louva. Outros são mais tímidos ou cansam, se senta, né? Depois se levanta, né? E a gente reza. Depois vem a pregação, vocês ficam aí sentados, escutando uma pessoa aqui na frente. Que coisa chata, né não? Sim ou não? Se a gente for olhar para o comportamento, é até adianta ou não? É. Mas existe um diferencial. Aqui nós falamos de coisas que são eternas, que não passam. E aí a gente vai entender por que a gente se sente motivado a vir a cada quinta-feira, porque aqui é nos alimentar de possibilidades que nos apresentam aquilo que é eterno, que em nenhum outro lugar a gente encontra, a não ser na igreja, que nos satisfaz. Tem tanta gente que vem rebocado. Quem vem rebocado aí hoje? Levanta a mão. Nem queria vir. Levanta. Você diz assim, não, eu vou, mas não estou nem com muita vontade de ir. Aí você chega no louvor, você já é quebrado, na oração você já é quebrado, e Deus vai te abençoando. Sim ou não? Sim. E vamos lá nós. Sabe uma das coisas que me encanta nesse evangelho? Jesus estava sentado com os pecadores. E começam a criticar Jesus. Aí Jesus diz aqui que é fabuloso. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ele veio por nós. E o que me encanta mais? É porque Jesus vê em Levi possibilidades.
tinha um monte de gente. Tinha uma galera de discípulos. Não sei se vocês perceberam no público do texto. Tinha uma turma dos discípulos, tinha a turma dos escribas e dos fariseus, e tinha os publicanos, os cobradores de impostos. Tinha muita gente. Tinha não? Tinha. Jesus olha para Levi. Jesus vê em Levi possibilidades. Jesus vê em você. Você lá atrás, Jesus vê em você. Você aqui do lado, Jesus vê em você. Você aqui atrás, Jesus vê em você. Vocês aqui do lado, Jesus vê em você. Possibilidades. Assim como Ele vê em todas as pessoas, Jesus vê possibilidades. Jesus vê sempre em nós esperança. Jesus acredita em nós. Independente de que eu acredite em mim ou não, Jesus acredita em mim. Olha que lindo. Eu te pergunto, só Judas poderia ter traído Jesus, sim ou não? Não. Qualquer um poderia ter traído Jesus. Mas Jesus vê possibilidades. Uns abraçaram, Judas não abraçou a possibilidade. Eu não sei se você está entendendo o contexto do texto, mas o cão público, hoje ele é santo público. Isso faz diferença. Aquele que estava a serviço do rei de Roma, do imperador de Roma, passou a servir ao Senhor dos Exércitos. E é santo hoje. Aquele pela qual ele servia, ele dava a vida, não são lembrados. Você não escuta muito falar o imperador fulano de tal, o rei fulano de tal. Não escuta. A gente escuta às vezes um texto ou outro. Mas São Mateus é lembrado ainda hoje, depois de 2000 anos. Por que ele é lembrado? Porque ele teve a capacidade de abraçar aquilo que é eterno em sua vida. E talvez fosse uma chance única que Jesus chamou, e ele começou a seguir. E seguiu até as últimas consequências, a ponto de dar a sua vida. A ponto de dar a sua vida. E Jesus tem uma característica pessoal, que é, ao se encontrar com a pessoa, ele não olha a pessoa a partir do pecado que ela comete. Ele não olha. Ele olha a partir da essência de cada pessoa. O que é a essência? É aquele que dá um sabor, né? Ou aquele que dá um cheiro. Vamos trazer esse sentido. É aquilo que em uma pequena dose faz diferença, sei lá, na matéria, vamos dizer assim, sim ou não? Qual era a essência, a principal essência de Levi? Filho de Deus. Independente dos caminhos que ele tinha trilhado até aquela data, Levi é filho de Deus. Independente dos caminhos que você trilhou até hoje, você é filho de Deus. Independente dos erros que você tenha cometido até hoje, você é filho de Deus. E você tem até o direito de negar. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser. Você é. Você é. E ao nos criar, Deus tem um propósito. Olha o que diz a igreja da gente. Todos os homens são chamados ao mesmo fim.
ao fim? O próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. É a igreja que nos diz. Então os homens são chamados ao mesmo fim. Então Deus deve ser o nosso fim e não o nosso meio para obter graças. Certo? Você não deve procurar Deus por aquilo que Ele pode te dar. Você deve procurar Deus, como já diz uma canção, por aquilo que Ele é. Ele é Deus. E Ele é muito maior do que as nossas graças. Ele é superior às graças que a gente possa necessitar a vida toda. Ele é superior à cura de um câncer. Ele é superior, vai morrer, vai. Mas Deus é muito maior do que tudo. E mesmo que a gente morra de câncer generalizado, se voltar essa vida para Deus, nós alcançaremos a vida eterna. Independente se Ele fizer ou não fizer, precisamos voltar à nossa vida. É uma necessidade nossa. É uma necessidade minha e sua se voltar para Deus e se debruçar e dizer: é o Senhor que manda, é o Senhor quem ordena. Gente, eu acredito que diante da palavra de Deus hoje, o Senhor quer uma resposta de cada um de nós. Não é que nós somos obrigados, mas Ele deseja. Ele quer ver o nosso compromisso de sermos melhores amanhã. Ele quer ver a nossa determinação de buscar. Talvez você esteja aqui desanimado. Não, mas eu caí. Levanta. Levanta. Não, mas eu estou tão desencantado. Erga os olhos. Olha para Ele e diz: eu quero caminhar. O mais importante aqui, o mais importante do que o nosso erro, do que o nosso pecado, é o nosso querer. Você quer? Queira. E como já dizia alguém, e busque viver a partir de hoje como se fosse o último dia de sua vida, porque um dia você acerta. Um dia nós vamos ter esse encontro pleno com Deus. E esse encontro vai ser um resultado de tantos e tantos outros encontros que a gente vai tendo ao longo da vida. Quem encontra Deus, ou melhor, diz a palavra que quem encontra um amigo encontra o tesouro. Imagine quem encontra Deus. Escute só, numa linguagem espiritual, nós nascemos, nós fomos criados, numa linguagem espiritual, entenda, não numa linguagem material, para sermos ricos, milionários. E isso Deus já nos deu. Então chega numa linguagem espiritual, chega de se comportar como pobre, que não tem nada, porque você tem tudo. Tem ou não tem? Tem. Fica de pé. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.